Graça e paz, irmãos e irmãs. Graça e paz, pastores. Graça e paz. Sidney, que aqui nos acompanha. Para quem ainda não me conhece, sou o Giovanni, membro desta igreja, aqui de Foz do Iguaçu. Vocês hoje podem estar estranhando, né, pastor Sidney, a falta do nosso pastor Ismael, mas ele assumiu um compromisso em Sinop, no Mato Grosso. Foi celebrar um casamento, então, portanto, nesta live e na próxima ele não estará conosco, mas com certeza, do jeito que a gente conhece o pastor Ismael, ele já deve estar em frente ao computador ouvindo essa live, mandando um abraço grande aí para o nosso pastor querido. Também me alegro muito, né, pela participação de você neste momento, do nosso encontro, Minutos com Jesus. De fato, né, hoje estamos sem a presença do pastor Ismael para em viagem, como o Giovanni está comentando. Uma alegria, Giovanni, compartilhar a palavra de Deus e conversarmos um pouquinho essa tarde. Amém. Que seja realmente como tem sido, né? Entendo eu, edificante a palavra para a sua vida, para o seu andar, diante de Deus e diante dos homens. Né? Que Deus abençoe você. Eu louvo a Deus pela vida de Giovanni, porque Giovanni ele já propriamente concluiu o curso de teologia, bacharel em teologia, né? Já fez ali já cumpriu com todos os seus compromissos. Vai receber, vai ter agora, né, em agosto, 15 de agosto, colação de grau, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, Giovanni, e de estar aqui conosco e compartilhando desses momentos, desses minutos com Jesus. Amém. Falando no nome do nosso querido pastor Ismael, já está aqui em contato conosco no chat, mandando um abraço para nós, dizendo que está conosco. Valeu, pastor. Valeu, pastor. Um grande abraço. Boa tarde, Sandra. Bem-vinda. Bem-vindo todos os irmãos que estão conosco agora. Nós vamos iniciar com a oração, né, pastor, Sim. pela palavra. E depois nós vamos entrar num assunto propriamente dito, que é um resgate da semana passada, né, pastor? Sim. Está no texto de Salmo 30, né? Foi lido o Salmo Texto 30. maravilhoso, né? E algumas lições que tiramos desse texto maravilhoso, né, pastor? Então nós vamos resgatar um pouquinho desse texto, né? E depois o pastor Cid dará continuidade à análise desse texto em outras lições. Amém? Amém. Amém. Oremos, queridos irmãos. Senhor Jesus, agradecemos esse momento, Pai, ímpar em nossa vida, Senhor. Porque ouvir a Tua palavra nos traz refrigério, nos traz paz e conforto. Abrimos nosso coração agora, Senhor, para tudo que for dito aqui, seja dito para engrandecimento do Teu reino, Senhor. Use-nos, Pai, como Teu instrumento, Pai. Use-nos como Tua ferramenta, Senhor, para que possamos, Senhor, ser ministrados. E com essa Tua ministração em nosso coração, possamos também ministrar. Amém. Senhor, que Te exaltamos, Te adoramos, Te amamos do fundo do coração, Senhor. Que a Tua palavra hoje inculque na nossa mente e grave nas tábuas de nosso coração, Pai. Que possamos trocar as nossas vestes sujas com as vestes alvas do Senhor Jesus. E assim nos colocamos, Senhor, diante de Ti, com toda a humildade do nosso espírito, Pai. Obrigado por esse momento. Peço que o Senhor abençoe a vida do nosso pastor Ismael, que está em trânsito, a sua esposa Aloide, e todos aqueles a quem Ele levará a palavra, Pai, em nome de Jesus, e abençoará lá em Sinop. Te agradecemos por esse momento. E que o Senhor possa nos usar, Senhor. Nos usar da Tua maneira, conforme a Tua vontade. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, antes de iniciarmos, ou continuarmos a nossa reflexão, que nós estávamos trabalhando desde a live passada, eu quero, né, mandar um abraço para o Cristiano, onde está o pastor Ismael, né, sua esposa, sua família, pelo casamento do filho, tá? Uma alegria muito grande. Eu sei que nós também tivemos um convívio muito forte na nossa vida cristã, né? Uma vez aqui em Foz do Iguaçu, o Cristiano em Cascavel, sempre nós estávamos compartilhando juntos
na palavra nos eventos, né? Do distrito e também nos eventos regionais. Que Deus abençoe vocês também. Querido, nós estamos trabalhando essa questão que é inerente da vida humana, né? Que a questão da tristeza, dos momentos difíceis, das aflições que nós vivemos, que é um alerta da palavra de Deus para nós, né? Nós devemos estar conscientes disso, não ignorarmos essas verdades da palavra de Deus, mas por outro lado, nós temos a palavra de Deus que nos dá esperança, que nos dá uma perspectiva de vitória diante de tudo aquilo que se apresenta, Giovanni, e para intimidar o nosso momento, a nossa vida, a nossa alegria e a nossa paz, para arrancar de nós, né, a paz que nós temos, que vem da parte de Deus. Então, o nosso tema é esse, da tristeza para a alegria, né? Da tristeza para a alegria. A palavra de Deus é muito forte, nos diz que neste mundo nós teremos aflições, diz Jesus, né? E o mundo jaz no maligno, não é verdade? Né, João? E que nós temos o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus que nos segura, né? Que nos fortalece, que não nos deixa permanecer nessa lama do mundo, né? Deste mundo mal, deste mundo de torpezas, né? Deste mundo de pecado, deste mundo de corrupções que nós contemplamos no nosso dia a dia, e nós devemos ter a visão daquilo que é eterno, daquilo que é a verdade, daquilo que não é ilusão, né? Mas aquilo que permanece para sempre, que tanto essa é a direção que nós temos da palavra de Deus para nós, e permanentemente devemos, Giovanni, né? E olharmos para aquele que é o autor e consumador da fé, e olharmos para o alto, né? E focarmos, né? Centralizarmos a nossa vida na riqueza da glória de Deus, focarmos a nossa vida, o nosso dia a dia, naquilo que Deus tem para nós, né? Daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem. Então, esse Salmo 30, né? Ainda que na própria Bíblia que nós temos, ali está dizendo que é um Salmo de Davi, porque a maioria dos comentaristas, Giovanni, atribuem esse Salmo realmente a Davi. Mas como nós estávamos falando na vez passada, esse Salmo lá no original não figura ali como sendo um escrito ou um documento de Davi, mas alguém da casa de Davi, né? Possivelmente tenha sido Davi, né? Mas como a maioria dos comentaristas atribui então esse salmo como autoria a Davi, nós temos também aqui como fosse Davi. Mas nós vamos trabalhar dessa forma, seja Davi ou seja uma outra pessoa, né? Nós sabemos que essa experiência é válida e tem que ser válida para a minha vida, para a sua vida. Eu estava comentando na vez passada que esse é um salmo muito forte, né? Muito forte mesmo, né? Um salmo que trata de um homem temente a Deus, de um homem que a Bíblia chama, aquele homem que teme a Deus é um homem bom, que anda conforme a vontade de Deus, que se propõe a andar no caminho do Senhor, e nós sabemos dos resultados disso na vida dessas pessoas. Mas existem momentos, né? Momentos na nossa vida que nós, por causa das circunstâncias, nós podemos ter um momento de fraqueza, um momento de queda, mas nós temos ali a bondade de Deus que nos sustenta, nos refaz, nos renova para manifestar assim a glória de Deus na nossa vida. Então, o que eu entendo é o seguinte, que esse salmo nos fala da intenção deste homem de exaltar a Deus diante de algo muito forte que aconteceu na vida dele, momento da enfermidade que eu estava levando à morte. E ainda um outro problema diante disso é que havia muitos inimigos que desejavam realmente a morte de Davi, né? E estavam ali contentes, né? Que a morte dele, que a enfermidade dele era grave e que ele estava à morte, e eles estavam esperando a morte deste homem, seja de Davi ou seja de uma outra pessoa, para que a alegria deles se completasse, né? Como Deus frustrou
né, frustrou a alegria dos ímpios, né, como Deus frustrou a alegria dos maus. É assim mesmo que acontece. Né? Mesmo, pastor. E diante de qualquer coisa que suceda na nossa vida. Nós estamos aprendendo aqui, queridos, que eu tentei trabalhar esse texto e tirar algumas lições desse texto. Amém. E nós vimos na vez passada, rapidamente, só para relembrarmos, né, que a primeira lição é sobre a bondade de Deus. Né? A bondade de Deus. Que ainda que nós possamos viver momentos de dificuldades e fraqueza, a bondade de Deus não é retirada diante de nós. A misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, ela está ali, presente. Né? Pronta essa compaixão, pronta essa bondade de ouvir o nosso clamor. Ouvir o clamor da nossa fé, ouvir o clamor da sua fé. É isso que Deus espera, né, de um homem e de uma mulher de Deus. Ali nós vimos então que nós não devemos esquecer, que apesar das lutas e dificuldades, não devemos esquecer da bondade de Deus a nosso favor, a seu favor. Né? E outro detalhe que nós vimos aqui, a segunda lição, que nós já comentamos isso na vez passada, só para relembrá-los, né, que a outra lição é sobre a fé. A fé, nós temos aqui um homem, né, que ele era um homem de fé, né, Giovanni? Um homem de fé, que permaneceu ali. A vida dele estava complicada, mas ele permaneceu ali firme, né? Firme, né? Apesar do seu estado terrível, do estado, né, terminal, vamos dizer assim, terminal. E ele, depois, claro que essas declarações, né, foram depois de todo esse acontecido, que ele está relatando a sua experiência. Ele só tem que exaltar o nome de Deus, né? Só tem que esperar no Senhor, saber que a fé o levantou, né, da morte, o ergueu diante dos inimigos e o fez mais que vencedor, conforme a palavra do apóstolo Paulo. Então, queridos, nós vamos agora trabalhar a terceira lição, né, que eu tirei desse texto, a terceira lição, que é o testemunho deste homem. Eu creio que tudo aquilo que acontece na minha vida, tudo aquilo que acontece na sua vida, Deus não quer que pare. Essa experiência, Ele não quer que pare em mim, não quer que pare em você. Ele quer que você anuncie isso. Você anuncie a glória de Deus. Anuncie os feitos de Deus. Testemunhar a mão de Deus que é poderosa, que pode transformar vidas, que pode curar, que pode restaurar, que pode salvar, que pode dar esperança. E é esse o nosso testemunho, né, Giovanni? Que deve permanecer em nós todos os dias da nossa vida, né? Diz assim, ele testemunha, ele publica, ele anuncia esse feito de Deus na vida dele. Ele não tem isso como propósito na sua vida. Ele vai falar a todas as pessoas, ele vai falar a todo Israel do que Deus fez na vida dele, do que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas. Olha, se eu e você, queridos, temos essa experiência, não é para ficarmos calados, né, pastor? Né? Não é, Giovanni? Pastor também, né? Já concluiu o seu curso de teologia, né? Mas é para anunciar essas verdades tremendas, né, do poder, dos feitos de Deus, chamando Israel, conclamando Israel, para quê? Para não deixar de glorificar a Deus, né? Não deixar de, como diz aqui o texto, salmodiar, louvar, adorar, ser grato a Deus e reconhecer a grandeza de Deus. Aqui nós temos o verso 4, né, que diz exatamente isso: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Amém. Ele nos leva as pessoas a terem essa consciência
de reconhecer os feitos de Deus e dar esse testemunho da glória de Deus, das realizações de Deus. Eu fico imaginando, Giovanni, né, o estado emocional desse homem. Né? O estado físico, o texto já diz que ele estava à morte. O estado emocional, né? Estava lá realmente num estado muito triste, né? Possivelmente não chegou a entrar em depressão, mas um estado realmente lastimável, né? Em que possivelmente o seu estado emocional estava completamente como que sem mais força, sem nenhuma força. Mas como a fé é tremenda, né? Tremendo. Como a fé é tremenda, que quando nós não temos força, nele, né? O poder, nele, em Cristo, esse poder se manifesta. É quando eu estou fraco que eu sou forte. Amém. Diz o apóstolo Paulo, né? Nos ensina a palavra de Deus. E neste momento que a fé deve prevalecer. A confiança em Deus deve prevalecer. Pastor Sidney, e o interessante é que ele não testemunha algo vivenciado com Deus. Ele testemunha a ação do próprio Deus. O próprio Deus. Né? A realização de Deus, né? A realização de Deus. A realização de Deus. E ele chama Israel a exaltar esse Deus, olhar para isso. Né, para que esse povo, então, para que Israel se achegasse a ele, né? De coração, né? De verdade. Seria como nós na nossa igreja, não dando o nosso testemunho daquelas coisas maravilhosas que Deus faz, mas sim colocando para a Assembleia, colocando para os nossos irmãos as maravilhas de Deus, né? Como Deus age na nossa vida. Para trabalhar a confiança, para trabalhar a fé, a alegria, para trabalhar a perseverança, né? Para trabalhar realmente esta alegria do Senhor, que até no tempo difícil, né? Até no tempo difícil, nós temos essa dimensão, esse entendimento, essa compreensão do agir de Deus. Então nós vimos aqui, Amém. Primeira lição, né? A bondade de Deus. A segunda, a fé, a confiança em Deus que precisamos ter. A terceira, nós precisamos dar testemunho dos feitos de Deus. Testemunharmos a salvação, a nossa vida com Cristo, o nosso andar com Cristo, que é vida abundante, diz a palavra, né? Que é uma vida bem-aventurada, apesar das circunstâncias. E esse testemunho tem que ser bem forte, tem que ser proclamado, tem que ser testemunhado, não só em palavras, mas em vida, nas nossas experiências, os feitos, as realizações que Deus tem realizado no nosso dia a dia. E a gente vai aprendendo a cada dia. Né? Hoje pela manhã, na devocional com minha esposa, eu fiz essa oração: Senhor, que cada dia possamos estar aprendendo. Eu preciso aprender muito mais. Perdão pelos meus erros, perdão pelas atitudes equivocadas da minha vida. E ensina-me a cada dia a andar na tua presença e reconhecer os teus feitos. Eu creio que esse testemunho, porque o testemunho, ele está também alicerçado não só na confiança, na fé, Giovanni, mas na humildade. Né? Por quê? Os feitos não são nossos, são de Deus. São de Deus. Os feitos são de Deus. As realizações são de Deus. E eu tenho que ser humilde e dizer: nada é de mim, tudo é de Deus. Meu irmão, nada é de você, minha irmã, nada é de você, tudo é de Deus na sua vida. Então reconheça, engrandeça a Deus, glorifique a Deus, levante as suas mãos, reconheça a Deus no seu dia a dia. Viva essa verdade dos preceitos da palavra de Deus no seu viver, que é resultado, nós vamos ver daqui um pouquinho, da glória de Deus na sua vida, que é resultado da glória de Deus na nossa vida,
na minha vida, na vida de Giovana, na vida do pastor Ismael, de todos nós. E isso precisa ser bem entendido e claro diante de nós. Por isso que a humildade é importante e é em cima dessa humildade e reconhecimento que não vem nada de nós mesmos. Tudo vem de Deus. Né? Para a glória de Deus, não para a minha e sua glória, mas para a glória de Deus, para não exaltar a mim e nem a você, mas para exaltar a esse Deus tremendo, maravilhoso. Veja, se essa for uma atitude sua, alicerçada na fé e na humildade, o que Deus há de fazer na sua vida. O que Deus há de fazer na sua vida. É esse ensino para mim, nesse texto. Nesse texto. Então, nós temos essa declaração. A quarta lição que nós temos aqui, né, que eu tirei, eu coloquei aqui, Giovanni, ensino. Alicerçado esse ensino, sem dúvida alguma, diante daquilo que eu acabei de mencionar, a questão da humildade. Né? Sem humildade, o ensino não prevalece. Não prevalece. Só uma pessoa humilde é ensinável. Eu preciso que a humildade, através do Espírito Santo, trabalhe na minha vida e eu me dobre. E você se dobre diante dos preceitos da vontade de Deus. Reconheça as suas falhas, devemos reconhecer as nossas falhas, e aí nós seremos trabalhados por Deus. Amém. Seremos orientados por Deus, e nós seremos edificados, fortalecidos por Deus. Então, a quarta lição desse texto que está ali acessado, Giovanni, leia para nós esses dois versículos, especialmente o 6, mas o 6 e o 7, do Salmo 30. Versículo 6. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondestes a tua face, fiquei aterrorizado. Impressionante, né? É impressionante esse. Olha, que coragem desse homem testemunhar a sua fraqueza. Isso é espírito de humildade. Isso não ocorre frequentemente. Não ocorre. Isso, quão enganado eu estava. Quão enganado estava. Eu estava absolutamente num caminho errado, um caminho torto. E interessante, queridos, nós precisamos sermos sensíveis a esse ensino. Né? Eu entendo assim, pensando no salmista, seja Davi ou uma outra pessoa, né? Em sua própria mente, eu imagino assim, em seus próprios pensamentos, em sua própria mente, ele, né, conforme as suas palavras, atribuiu o seu sucesso aos seus próprios esforços. Sim. As suas próprias conquistas. Olha, né, esqueceu de Deus. Né? Não levou Deus em conta, vamos dizer assim, né? Nesse tempo. Ele deu valor às suas habilidades, às suas capacidades humanas. É por isso que então eu fui próspero nesta vida, não realmente reconhecendo, atribuindo esse sucesso a Deus. Deus pode te usar com suas habilidades, com os seus talentos, com os seus dons, com suas capacidades, mas não esqueça que isso tudo vem de Deus. De Deus. E nesse espírito de humildade, então eu tenho que atribuir, apesar de Deus me dar capacidade, porque é Ele que capacita, toda honra e toda glória, todo reconhecimento a quem? A Ele. A Deus. Eu ensino, querido. Ensino. Não que Deus não aprove a sua prosperidade.
Deus não aprove o seu sucesso? Claro que Deus aprova, uma vez partindo de Deus. Pastor, na questão do ensino, as pessoas costumam confundir muito o ensino secular de formação. Mas esse ensino que nós estamos falando, especificamente da palavra, das coisas de Deus, é um ensino da entrega. Sim. Tem que separar muito essas coisas, né? Porque eu acho que a pessoa é bem educada, é uma pessoa que tem altos níveis de formação, mas gateando na palavra. Aí é um grande perigo que temos, está diante de nós. Por isso que nós precisamos discernir, né? Discernir todas as coisas, né? Aquilo que Deus me capacita através de um processo humano, vamos dizer assim, né? Através de uma preparação, né? Na educação, enfim, no ensino secular. Isso é importante, isso é valioso, né? Nós devemos entender que isso é insuficiente para agradar a Deus. Amém. Né? Nós não agradamos a Deus simplesmente. Aqui está esse exemplo nesse texto que nós acabamos de ler aqui. Exatamente. Né? Nós devemos usar os elementos que tem aqui na nossa vida humana que nos capacitam, nos contribuem para uma vida mais estável, mas sabendo que tudo isso vem de Deus, não vem do homem, né? E esse é o ensino essa é a humildade que o Senhor pode falar. Né? Esse o caminho. Esse é o caminho. O caminho do sucesso, o caminho da glória. Nós estamos falando no sentido espiritual, sim. Né? É o caminho da humildade. Aquele que se humilha na presença de Deus. Humilhar-se na presença de Deus é reconhecer que tudo que acontece, vai acontecer na minha vida de bênção, de satisfação, de sucesso, vai acontecer na sua vida, vem de Deus. Devemos tributar a Deus essas honras, entende? De tributarmos a Deus assim como o salmista, ele reconheceu isso. Aqui não diz o texto, mas pelas palavras dele, ele deve ter confessado esse mal, deve ter se reconciliado com o seu Deus, tanto que forte foi o seu testemunho aqui nesse texto, né? Que nós vamos ver até o final desse salmo. Então nós temos aqui, né, que em sua própria mente ele atribuiu o seu sucesso, né, a sua prosperidade simplesmente pelos seus próprios esforços, né, e a sua própria capacidade humana, e não atribuiu a Deus. Né? É assim que, eu digo assim, coloquei aqui uma expressão, é assim que nós nos tornamos cristãos carnais. Né? Cristãos carnais. Palavra forte, pastor. Muito forte, porque ainda o humano domina. Nós temos Jesus, mas ele está de um ladinho, ele não está no centro. E eu preciso mudar isso, você precisa mudar isso, colocar Jesus como centro, e o seu eu de ladinho. Né? Ser humilde para fazer isso. Aí então vai acontecer maravilhas na sua vida. Que eu diminua para que ele cresça. Essa é uma palavra muito farta na Bíblia, né? Aí aquelas ministrações anteriores, perdendo o que nós ganhamos, e assim por diante. Aí a gente vê o braço de Deus, querido. Bom, a gente podia falar mais um pouquinho sobre essa lição, mas nós devemos cuidar do nosso tempo, né? O nosso tempo aqui, nossos minutos com Deus. A quinta lição que nós temos, né? Eu coloquei aqui, Giovanni, perseverança. Eu gosto dessa palavra, pastor. Perseverança, né? Perseverança. Queridos, apesar do sofrimento do salmista ser intenso, né? Ser forte, profundo, e ao ponto de levá-lo à beira da morte, isso fala muito claro nisso, parece o versículo 2, o verso 2, né? E o verso 3, diz ele que durou pouco esse sofrimento, né? Que durou pouco tempo. Interessante isso. Uma noite.
Essa declaração dele, né? Comparado com a quantidade, eu digo assim, com a quantidade e intensidade da explosão de alegria, de satisfação da sua alma, por sua alma ser resgatada da escuridão da morte. Comparado a esta exaltação, foi muito pouco o sofrimento, o tempo do sofrimento, vamos dizer assim, né? E diz o texto que ele chorou, né? Ele chorou as suas tristezas, ele chorou, lamentou a sua situação calamitosa, mas apenas por uma noite. Eu entendo que essa é uma metáfora, né? Porque a noite passa rapidamente, né? Então é uma figura de linguagem, vamos dizer assim, que temos aqui, que isso é pouco tempo. Perfeito. Isto é, pouco tempo para deixar a nossa vida na escravidão eterna, para deixar a nossa vida num sofrimento sem esperança. E quantas pessoas diante de um problema acham que acabou a vida daquele problema? Por isso que você tem que perseverar. E Pedro nos ensina isso, que é pouco tempo do sofrimento, comparado com a glória de Deus. Então não troque isso. Não troque, ainda que lhe visite o sofrimento, ainda que perdure na sua vida por algum tempo, mas diga que é pouco tempo diante da eternidade que Deus tem para a sua vida. Diante do que Deus tem preparado para você. Nada se compara com a glória de Deus, irmãos. Amém. Então permaneça no Senhor. Chorando, permaneça no Senhor. Viva essa realidade, porque é por pouco tempo. E você tem a eternidade. E viver a dimensão, né? A explosão da maior de todas as alegrias. Isso eu estou falando uma dimensão, né? Eterna. Mas enquanto em vida, nós podemos experimentar. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Também as vitórias, as conquistas, né? E a superação de todos os males que nos cercam. E por isso que eu preciso perseverar. E esse homem perseverou, apesar das suas áreas de fraqueza. Verdade. E Deus sabe que eu sou fraco. E Deus sabe que você é fraco, você é fraca. Então, por que se intimidar? Deus só espera uma coisa de você, persevere nele. Amém. Persevere nele. Tá? Persevere. Tá? Não entregue os pontos. Tá? Nunca é o fim para você. Porque a esperança, a vitória, a conquista, e essa é a certeza diante dessas experiências de homens e mulheres que nós temos aqui na palavra de Deus. Então, perseverar. Diz assim, ele chorou, né? Ele chorou, mas apenas por uma noite. Isto é, repito, por pouco tempo. Porém, queridos, a cura, a satisfação, a alegria, pela intervenção de Deus, pela intervenção divina, surgiu pela manhã, nos dando a ideia de a esperança, a restauração, uma nova manhã. Uma vez nós comentamos aqui, junto com o pastor Ismael, né? Que o que simboliza, o que caracteriza a meia-noite, né? Trevas, né? Problemas, tristeza, sofrimento. E nós estávamos comentando aqui que a última mensagem que Martin Luther King pregou, o tema foi "É meia-noite no mundo". E ele fala sobre as meias-noites na vida das pessoas, da vida política, no mundo, tudo, e vem traz para a vida pessoal. E se você pode estar vivendo essa meia-noite. Mas não esqueça, a meia-noite não dura para sempre. O sol vai brilhar. É isso que está aqui.
E essa convicção, essa certeza, eu devo perseverar, sabendo que nessa perseverança a intervenção de Deus acontecerá. Foi o que aconteceu e que surgiu na vida desse salmista, que ele simboliza que pela manhã. Sim. O choro não foi nada, durou só uma noite. Agora eu tenho então a glória de Deus na minha vida. Quando vem a luz do dia. E vem a restauração de todas as coisas. Não estou vivendo mais na escuridão. Não estou vivendo mais na luta, na cova, na morte. Interessante isso, queridos. E eu lembro aqui das palavras lá de Lamentações, no capítulo 3, o versículo 22, que eu até separei aqui, capítulo 22, 23, Lamentações de Jeremias. Olha as declarações deste homem de Deus, diz assim, não esqueça disso, as misericórdias do Senhor são o quê? A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus. Olha que coisa tremenda, né? Então, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, destruídos, porque suas misericórdias não têm fim. Não tem fim. 23. Renovam-se a cada manhã. Olha aqui. Grande, aleluia, é a sua fidelidade. Querido. Linda palavra. Precisa falar mais? Tome posse disso na sua vida. Se você que está participando e por acidente abriu essa live e está ouvindo, você que ainda precisa ter uma experiência com Deus, uma experiência mais forte, tome para si essa palavra. Experimente. Experimente essa graça maravilhosa de Deus, de Jesus na sua vida. Pastor, podia pegar até um gancho nas Olimpíadas. O atleta que chega na medalha de ouro é o que perseverou. Percebeu? Para nós chegarmos ao galardão que está no céu nos aguardando, nós temos que perseverar na fé. E não desanimar, não entregar os pontos. Jamais. Cansa? Às vezes cansa. Às vezes vem aquele sentimento de que não dá mais. Verdade. Eu lembro de uma entrevista de um grande esportista do nosso Brasil, né, na área do basquete. E o entrevistador perguntou para ele qual o seu segredo de você ser o melhor atleta nessa área do esporte. Ele disse, não tem segredo, ele falou. É quando o meu treinador mandava dar 10 voltas num campo de futebol, todos cumpriam as 10 voltas, mas eu continuava ainda, eu consigo mais uma volta. Quando davam aquela volta, eu disse, eu consigo dar mais uma volta. Eu sempre fui além, eu sempre perseverei. E assim conosco, é como o Giovanni está falando. Não desanime, não. Ainda que já não tenha mais força, continue. Porque Deus é aquele que te dá força. Amém. É aquele que te revigora. Tá? Amém. E nós sabemos que a palavra de Deus é abundante em falar isso. E a última lição para a gente fechar, para não deixar nada para a semana que vem, né? A sexta lição que eu tiro desse salmo, eu digo assim, é a alegria permanente. Essa é a lição. Quantas vezes nós temos falado aqui, na nossa live, que nada pode tirar a nossa alegria, porque a nossa alegria é permanente. A nossa alegria é permanente, querido, não no sentido cronológico, não no sentido simplesmente de tempo. Hoje, amanhã, depois da manhã. Mas a alegria é permanente diante de situações, diante das circunstâncias. Nosso viver diário. Não, as circunstâncias não têm força de tirar a alegria de Cristo. Amém. Do meu coração, do seu coração, da sua vida. É essa lição que eu tiro desse texto.
que você possa estar avaliando, releia. Eu pedi, né, na semana passada, você lê a cada dia esse salmo, medite, tira um versículo, ore em cima desse versículo, põe a sua vida, reflita, diga, Senhor, que eu possa viver essa experiência cada dia. E nós temos aqui, então, o que o salmista, o que eu tiro aqui da palavra de Deus, vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus tempo fora de tempo. Louvar sempre. Glória a Deus. O valor, o louvor liberta. Existe um livro muito antigo que diz o valor liberta. E o louvor é o sustento da fé, o sustento da sua confiança em Deus. Ainda que você não esteja vendo os resultados com seus olhos físicos, louve. Bendiga o nome do Senhor, é esse ensino da palavra que o salmista aqui, pode ser Davi, está nos mostrando, nos ensinando. O salmista fala sobre o ser essencial, o ser espiritual, o homem interior, no qual reside e deve residir a glória de Deus, que deve residir a glória de Deus nesse ser essencial, no seu homem interior, na sua vida interior. E essa glória de Deus, Giovana, que o texto fala, eu posso traduzir hoje, queridos. A glória de Deus na minha vida e na sua vida é a presença do Espírito Santo. Amém. A presença do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, é a presença da glória de Deus que me enche e não dá espaço para que o mal tome conta, para que as circunstâncias comecem a contaminar a minha vida. Não há lugar para isso. Amém. Porque a minha vida está cheia da glória de Deus, a sua vida está cheia da glória, o seu homem essencial, o seu homem interior está cheio da glória de Deus, está cheio do Espírito Santo. Ou seja, quando eu permito que o Espírito Santo habite em mim, eu já ganho essa alegria, ganho esse estado de felicidade. É esse o caminho. E eu preciso crescer nesse conhecimento. E é um processo. Aí nós temos lá em Ezequiel a palavra, né, lá, enfim, as direções tremendas com respeito à inundação do Espírito Santo da glória de Deus. Aos poucos, vá buscando. Está ali a água pelos tornozelos. Está sentindo a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Mas vai avançando nessas águas até você não dar mais pé. Você vai mergulhar nessas águas, a essa dimensão da glória de Deus. Viva essa qualidade de vida. Amém, Senhor. Nós não devemos viver a glória de Deus pela metade. Que não existe glória de Deus pela metade. Glória de Deus é glória de Deus. Eu tenho que provar na sua plenitude. E Deus me dá essa experiência hoje. Então nada vai apagar de mim essa alegria, essa certeza, esse louvor, essa exaltação de Deus, essa satisfação de andar na presença de Deus, querido. Essa satisfação. Então eu quero deixar essa palavra para você, o seu coração. Aqui no verso 12, né? O verso 12, o salmista conclui, que conclusão tremenda do salmo, né? Para que o meu espírito, olha, o homem essencial, o homem interior, o ser interior, para que o meu espírito te cante louvores. Olha, gente, cantar louvor na carne não existe isso. Eu posso cantar muito bem, o tocador lá de violão, de teclado, pode tocar muito bem, mas se não for no espírito, Na carne é música secular, né, pastor? nada feito. Só sentimento. Só. Né?
precisa dessa essência da glória de Nossa Deus Senhora. em tudo na nossa vida. Pastor, eu gostei que o senhor botou aqui o homem integral. O homem integral. O homem integral é corpo, alma e espírito. Porque existe muita distorção sobre o homem integral. Sim. Né? Entre também os teólogos Sim. e os crentes, né? Verdade. Gostaria que o senhor tocasse mais nesse Não, assunto. essa é verdade. Não existe, né, a dimensão da ação de Deus, né? A dimensão da ação de Deus na nossa vida não é em parte. Não é em parte. Influi na nossa vida total, tá? Que é este homem integral. Ele começa a trabalhar este homem no espiritual, né? Na alma, né? É aquilo que nós até temos comentado nas lives, né? O homem interior tem que ser forte, diz o apóstolo Paulo, né? O meu homem interior tem que ser forte. Amém. Ainda que o meu homem exterior esteja fraco, esteja passando por provações, por lutas e muitas vezes até, né, por debilidades, mas é o homem interior que vai capacitando o homem exterior e vai trabalhando, né, então na alma, né, o espírito, trabalhando no espírito, a alma são os nossos sentimentos, que vão trabalhando, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo satisfação, né, prazer em todas as coisas. E isso reflete no nosso físico, né? E não há necessidade de a gente falar muita coisa, porque de fato os resultados são tremendos. Né? Quando fala físico, não está só falando em questão de saúde, mas a gente está falando em todos os sentidos da dimensão da nossa ação humana. A mão de Deus estará nos guardando e nos orientando, nos apoiando, nos amparando em todas as coisas. Queridos, esta palavra que eu gostaria de deixar para você nessa live. Que Deus abençoe sua vida. Não deve esquecer, você não deve esquecer. A palavra de Deus te adverte que a sua vida, que a nossa vida é feita de fases, tempos bons e tempos ruins. Isso independe de você crer ou não crer. Você crendo em Deus, andando na presença de Deus, essas fases vão acontecer, vão existir. Então jamais podemos desprezar, jamais você deve desprezar a presença de Deus na sua vida. Naquele momento que você está se sentindo só. Eu estou lembrando aqui de Elias. Deus fez coisas extraordinárias um pouquinho antes de Elias, que usou para manifestar a glória dele. Daqui a pouco Elias está lá escondido numa caverna com medo de uma mulher, de uma rainha. Mas Deus sabe das nossas fraquezas, nossas debilidades. E Deus estava lá com Elias. Glória ao Senhor. Deus está com você, meu querido. Deus está com você. Não esqueça disso. A adversidade foi... Pense nisso. A adversidade no contexto do salmista foi como um mestre. Foi como um mestre dando sábios conselhos. Amém. Há lições que só aprendemos, queridos, quando as enfrentamos. Então deixe Deus trabalhar no seu coração. Deixe Deus trabalhar na sua vida. E jamais confiar nos elementos humanos e terrenos, né, pastor? Como está na conclusão. Fora. Fora. Busca Deus. Deus te abençoe. Viva esse Deus maravilhoso. Viva Jesus. E tome posse da glória de Deus. Amém? Amém. Deus te abençoe, querido. Gostaria aqui de agradecer a companhia dos irmãos da Sandra Machado, que esteve conosco nessa live, o Pichita, Furtado, saudade, maninho, querido.
o Verdade. Celso Piazza, está sempre nos acompanhando na nossa live aqui com os pastores Ismael e Sidney. A Rosana Silva Pume, nossa secretária querida, não perde Retornou na depois estrutura. O Lucas, Shelly Bissocchi, a Cristiane Palhares. Ô, Cristiane, que saudade, querida. E a Cristiane Molossi. Também está sempre conosco aqui, pastor, assistindo a live. Amém. E com certeza esse grupo abençoado aqui, instruído na palavra do Senhor, deixando o coração aberto para que a palavra, né, construa cada vez mais na vida deles. São os nossos irmãos mais que chegados, nossos amigos. Faremos o encerramento agora dessa live com a oração intercessória, aqueles que alguém mandou. Hoje nós estamos aqui com o apoio da irmã Miriam, minha digníssima esposa, Amém, pastor, na operação da mesa. né? Obrigado. Bênção. Obrigado. Pode vir mais vezes ajudar a gente. Em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Podemos então fazer a oração. Senhor Jesus, Pai, agora te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos, assim como por nossas vidas, Pai, principalmente nesse tempo difícil de pandemia, Senhor, pedimos pela tua unção de cura, Pai. O Senhor sabe, conhece a necessidade de cada um. Te pedimos por aqueles irmãos e irmãs que estão no leito de hospital, Pai, precisando agora de auxílio médico, de medicação, Senhor. Mas a gente sabe que tudo isso não basta se não for, Senhor, a tua bênção. Pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos leitos de UTI, de enfermaria, dos hospitais, ou em casa também, Pai, passando por essa doença difícil, Senhor. Que o Senhor esteja agindo, Pai, visitando cada um deles, trazendo a tua providência, Senhor, nesse momento de difícil. E te pedimos também, Pai, que o Senhor dê força às famílias, dê posicionamento para as famílias não esmorecerem, Pai, não adoecerem juntos, para que eles possam dar apoio aos seus enfermos, para que eles possam atender os seus enfermos e não se assustarem, Pai, como vimos na Tua Palavra agora, Senhor, persistirem na fé, sabendo que podemos chorar uma noite, mas no dia vem a alegria e o regozijo. Te agradecemos, Pai, pela vida dos nossos pastores, pela vida do pastor Ismael, sua família, pela vida do pastor Cid e sua família, pela nossa vida e nossa família, dos irmãos, das irmãs que nos acompanharam hoje, mesmo aqueles que não puderam nos acompanhar. Pedimos que o Senhor continue abençoando o teu povo, Pai, culto de domingo, na escola dominical, na próxima live. O Senhor nos traga em segurança, na próxima quinta, no culto, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, fará e está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero só lembrar os queridos, então, amanhã, quinta-feira, é o nosso culto de oração aqui, né? Giovanni, aqui esperamos você, aqueles que puderem estar conosco, ou então acompanhar na live, né? Amanhã o culto às 20 horas, né? Amém. Às 20 horas. Um abraço a você, sou grato por sua participação nessa live, nos acompanhar. Um abração, um beijo para você. Na próxima quarta-feira a gente está aqui mais uma vez para repartir aquilo que Deus coloca no nosso coração. Que Deus abençoe a cada um. Um abraço a todos. Um abraço. Beijo no coração. Amém.